Bom, gente, bom dia a todos. Hoje, então, conforme a nossa programação, né, a gente tem uma aula prevista sobre o Kant pré-crítico. E eu convidei o Pedro Farrato, que foi meu orientando de mestrado aqui na UFABC. Ele fez essa pequenina dissertação de mestrado sobre método e metafísica na gênese da filosofia de Immanuel Kant. Portanto, né, ele estudou o jovem Kant, de fato, né? Continua estudando o chamado Kant pré-crítico, né, no doutorado que ele está fazendo lá na USP. Inclusive, vai mencionar que essa dissertação ganhou menção honrosa no Prêmio FOP, a melhor dissertação de 2021. Acho que é, né? Enfim, então, Pedro, a gente começou a trabalhar junto no primeiro ano, né? Fez CPF comigo, a gente fez aqui o primeiro projeto sobre a existência de Deus. E aí fomos fazendo, fiz iniciação científica, eu e o Bruno, na verdade, né, fomos sempre orientadores do Pedro. Então, é um grande prazer ter o Pedro aqui hoje para dar essa aula para vocês. Ele conhece muito melhor o Kant pré-crítico do que eu. E, supondo que vocês tenham lido o texto previsto para a aula de hoje, né, vocês devem ter reparado como o Cassirer também enfatiza muito a importância da questão do método e da metafísica nesse percurso do Kant, né? Então, o Pedro pegou justamente, né, os temas fundamentais do chamado Kant pré-crítico. Então, dito isso, passo a palavra, Pedro, obrigado. Eu que agradeço, cara. Acho que do ponto de vista pessoal é muito gratificante, mas também do ponto de vista profissional, porque eu posso expor as minhas ideias, mais ou menos, né, da minha leitura do Kant pré-crítico e do Kant como um todo, na verdade, para pessoas que não necessariamente estão inseridas, né, na discussão, que muitas vezes é bem restrita, na verdade, sobre o Kant pré-crítico ainda. É uma discussão bem restrita e que, infelizmente, por conta da edição da Unesp dos textos pré-críticos do Kant, ela está esgotada, ela foi editada em 2005. Então, tem na biblioteca, se quiser se aventurar, é bem legal. Marca fora. Então, assim, independente do Cassirer, né, eu acho que a leitura dos textos pré-críticos do Kant, ela torna a experiência muito mais densa, assim, com relação ao que a gente tem usualmente, que são os comentários. Né? Como são textos muito difíceis, no geral, a gente tem um pouco de resistência de ler direto, mas eu recomendo que vale. Né? Eu mesmo, quando eu comecei, o primeiro texto que eu li do Kant pré-crítico foi, exatamente nesse volume da Unesp, né, que tem na biblioteca, o Sonhos de um Visionário Explicados por Sonhos da Metafísica. Que é um texto, inclusive, com um título meio estranho, né, enigmático. Né? E o Cassirer mesmo relata, né, como é um texto meio diferente. Ninguém esperava que a gente fosse escrever aqui. Todo mundo achava que ele escreveu um sistema de metafísica, uma nova metafísica, uma versão renovada da metafísica wolffiana, o que vocês quiserem chamar. Mas ele acabou escrevendo outra coisa que ninguém entendeu e até hoje ninguém entende, na verdade. Muito bem. Né? Mas o que eu queria começar era citando uma passagem do Sêneca, que é a epígrafe, literalmente a primeira linha do texto, do primeiro escrito que o Kant escreveu, que é os pensamentos sobre a verdadeira estimação das forças vivas. E esse é o título resumido, né? O título é um parágrafo, então, mas eu vou evitar entrar nesse detalhe, que era comum nessa época, né? As obras tinham títulos muito longos, que eram bem descritivos. Né? Só um rápido parênteses, esse texto o Kant escreveu com 22 anos. Isso, e você estudou com 22 anos. Também. Sim. E além disso, o Pedro nasceu na mesma data que o Kant. Isso é uma coincidência totalmente aleatória. Eu só descobri depois que eu estava estudando Kant que ele tinha nascido no mesmo dia que eu. Mas, inclusive, foi um pouco. Eu fiquei pensando, será que eu devo realmente continuar no mesmo dia que eu encontrei esse sinal na minha vida? Não. Vou continuar assim, independente disso. Até porque o Kant é uma pessoa. A pessoa Kant não me interessa tanto, assim, é uma pessoa bem estranha, para ser sincero. Eu me interesso muito mais pelas ideias. Há pessoas bem piores na filosofia. É claro. Eu estudo uma delas. Uma só? Eu estudo várias que são piores que o Kant. Sim. Mas tem uma que é bem pior. Mas de qualquer forma, tem essa passagem, né, que o Kant cita como epígrafe da obra dele. É uma passagem desse livro do Sêneca, né, sobre a vida feliz, a tradução é Vita Triata, né, do latim, e que ele diz o seguinte, né, essa aqui é a tradução, é
um pouquinho diferente do que eu entendo que seja uma tradução adequada, né? E é um pouquinho diferente do que o Kant cita, porque tem diferentes estabelecimentos no texto e tal, mas ele diz o seguinte, no meio do texto: por isso, o mais importante é não seguirmos, como ovelhas, o rebanho daqueles que nos precedem, dirigindo-nos não aonde é preciso ir, mas aonde vamos. Essa é a passagem da Epígrafe. E o Bassir, inclusive, cita e comenta, uma das poucas pessoas na bibliografia secular que cita e comenta esse trecho, a importância desse trecho. E é assim, é uma importância que não dá nem para medir muito bem. Porque o que essa passagem fala? Né? Essa passagem está falando de uma espécie de espírito da época, do Kant e de vários outros autores, né, da Alemanha, melhor, da região que hoje a gente chama de Alemanha, mas que não é, mas vocês sabem, né? O Kant não nasceu nem viveu no que a gente chama hoje de Alemanha. Ele nasceu e viveu no que hoje a gente chama de leste europeu, né? Especificamente na Rússia, né? Leningrado, na época era Königsberg, e que na época era parte do Império Prussiano. Eu cheguei a comentar com eles que, inclusive, durante a vida de Kant, houve uma época que a Rússia tomou a cidade. Então... E isso, inclusive, tem relação com a carreira acadêmica do Kant, né? O Cassirer comenta um pouco disso, né, no texto. E, de qualquer forma, essa ideia que era bem comum na época era a ideia do pensar por si próprio. E é um valor, vamos dizer assim, intelectual que o Kant vai preservar do início ao fim da vida dele. É uma coisa que transpassa todas as obras. Isso não é necessariamente uma elaboração conceitual. Claro que isso se torna uma elaboração conceitual no período crítico, mas ele expressa isso de maneiras recorrentes em toda a vida dele. Então, primeiro, por um lado, tem essa coisa que no alemão eles chamam de eles utilizam essa palavra, então como se fosse em inglês self, né? Bem, pensador por si próprio. Denken, né? É o pensamento. Ou ideias, né? Mas em geral a gente traduz isso para uma pessoa que pensa por si própria. E o Kant vai cultivar esse valor durante toda a vida dele. E isso começa nesse escrito, nesse primeiro escrito, de 1747, né, Os Pensamentos sobre as Forças Vivas, que é um escrito basicamente de física e de metafísica. É difícil distinguir as coisas nesse momento, mas é o que a gente poderia chamar de mecânico, né, um escrito que, a rigor, não tem nada de mais com relação ao que, aparentemente, assim, né, não tem nada de mais com o que vai vir depois, mas, na verdade, é fundamental. Que ali ele já opera várias coalizões assim, conceituais que vão se repetir ao longo da vida dele e que, no fundo, tem importância, inclusive, para entender o que era um debate que a gente chama de física hoje, né? Na época eles chamavam de filosofia natural, ou mecânica, ou dinâmica, daí já conforme eu não vou entrar no detalhe, né, sobre o que é esse texto, se vocês quiserem, depois eu falo um pouco mais sobre ele, mas o que eu vou falar agora é um pouco sobre uma outra coisa. Na verdade eu tinha jogado para frente, mas já que eu mencionei essa questão do pensar por si próprio, né, eu vou mencionar agora que o Kant também faz parte de uma época em que outras tendências, valores intelectuais eram dominantes. Uma delas é o que a gente chama hoje de ecletismo. Mas não ecletismo no sentido simplesmente de adotar posições diferentes e que aparentemente são contraditórias. Na verdade, se trata de uma espécie de espírito incessante de que as coisas devem se encaixar, as coisas devem entrar em coalizão. Isso, por mais contraditório que possa parecer com o livre pensamento, vamos dizer assim, ou pensar por si próprio, é um valor extremamente importante. Né? O Kant vai também cultivar isso durante toda a vida dele, que é essa ideia de que, de alguma forma, todas as perspectivas têm que ter alguma função dentro da nossa constituição intelectual. Então não é porque o Leibniz diz uma coisa e Locke diz outra, que parecem extremamente opostas, que os dois não possam expressar concepções que podem de uma maneira ser combinadas ou compreendidas de uma perspectiva mais ampla. Então, para deixar um pouquinho mais claro, né, a situação, imagine o seguinte: você tem uma concepção de força, né, de matéria, uma concepção de
do cosmos, né, de todo o universo, que é baseada na ideia de que você não tem vida na matéria, a matéria é inerte. Então, os únicos efeitos que ocorrem entre as coisas, eles dependem de contato da matéria, uma com a outra. Para empurrar essa cadeira, eu preciso realmente pegar ela e empurrar ela. É evidente. Enquanto isso, você tem outras concepções, né, em que as forças podem atuar à distância. É o caso do Newton. A primeira concepção é mais próxima de Descartes, né, e a segunda é mais próxima do Newton. Só que essa movimentação à distância, ela parece totalmente injustificada do ponto de vista assim, desse mecanicismo, né, que os cartesianos professavam. E o Kant vai mostrar que existe uma forma de conciliar essas duas coisas. E essa conciliação se dá, por exemplo, entendendo que o universo se formou historicamente de uma certa maneira e que isso, essas duas compreensões, elas fazem parte de diferentes estágios do desenvolvimento do universo. Isso é uma ideia que a gente vai expressar no período pré-crítico e somente no período pré-crítico. E vai ser talvez um dos textos de importância científica mais interessantes, né, que a gente produziu, que é o escrito de 1755, que é a História Natural Universal. Que o Cassirer também menciona, né, mas eu novamente não vou entrar em detalhe. De qualquer forma, esse espírito de conciliação, inclusive o Weihinger, né, vai escrever um texto sobre isso. O Weihinger é um dos neocantianos, né, contemporâneo do Cassirer, escreveu aquela filosofia do como ser, né, que é bem famosa, mas ele tem um comentário gigantesco da crítica da razão pura, e lá tem um texto, né, sobre esse espírito incessante de conciliação dos alemães e do Kant especificamente. E na verdade ele está identificando uma coisa que é comum à época, né? Inclusive eu vou citar um texto aqui, se vocês me permitem, deixa eu só pegar aqui a passagem. É um texto de 1688 que um autor muito importante à época, que é o Thomasius, ele escreveu, e que eu acho que reflete muito, né, a ideia do que o Kant tinha desse ecletismo. Ele diz o seguinte, nessa obra de 88, ou seja, quase 100 anos antes, né, da publicação da Crítica da Razão Pura. Eu chamo de filosofia eclética uma filosofia que exige que não se dependa da boca de um único filósofo, ou que se deva estar obrigado às palavras de um único mestre, por meio de um juramento, mas antes que da boca e escritos de todos os professores se tenha de recolher para a câmara de tesouro do próprio entendimento absolutamente tudo que seja verdadeiro e bom. Ademais, que se pondere não a autoridade do professor, mas antes se investigue por conta própria se esse ou aquele ponto teórico é bem fundamentado, e também acrescente algo da sua própria reflexão, e assim ver antes com seus próprios olhos do que com os de outro. Essa é a definição de ecletismo, assim, que o Thomasius faz. E ela está extremamente em confluência com a ideia de um pensador que pensa por si próprio. E, portanto, né, não são ideias contraditórias, elas são complementares, né? Elas fazem uma referência à outra. E essa tensão ela vai ser constitutiva do pensamento do Kant, na minha opinião, e não só a minha, né, de um monte de gente, durante toda a vida dele. Então, quando ele vai lá criticar a razão pura, falar dessa historinha, né, que ele conta do céticos, do dogmáticos, aquela história toda, nos primeiros textos da crítica da razão pura, nos prefácios, ele está falando aquilo, mas ele está realmente expressando metaforicamente, vamos dizer assim, uma coisa que ele realmente acredita, que é possível que as pessoas consigam se juntar e estabelecer um conhecimento filosófico científico, que seja realmente um avanço. Ele tem essa esperança, é uma coisa muito forte, né? E por mais que pareça um tanto irreal para a gente hoje, vivendo no mundo que a gente vive. E portanto, né, eu entro agora na discussão do texto, do que é esse pré-crítico que a gente fala. Afinal de contas, quando a gente fala que um autor é pré-socrático, a gente está falando de um autor que veio antes de Sócrates. Não exatamente, né? A gente está falando de um autor que é, do ponto de vista conceitual, anterior ao que o Sócrates teria descoberto. Se vocês forem ver lá os fragmentos dos pré-socráticos, alguns autores são contemporâneos ou até posteriores a Sócrates.
porque, na verdade, eles não são socráticos. Então, existe uma... quando a gente fala de um pré-crítico, tradicionalmente, não é somente um critério cronológico das obras que vieram antes. Se tornou, com o tempo, um critério conceitual. As pessoas começaram a valorizar ou não valorizar algo porque era crítico ou pré-crítico. Então, quando a gente falava da crítica da razão pura, uma obra crítica. Então, ela tem um valor próprio muito importante. Agora, quando você fala de algo pré-crítico, parece que é algo menos importante, ou que não se sujeitou a uma certa descoberta, que só a crítica da razão pura, só as obras críticas do Kant fizeram. Inclusive, Pedro, pode falar. Eventualmente se usa até para falar de autores, né? Outros que não Kant. Então, muitos kantianos, né, vão dizer, por exemplo, que os idealistas, o Hegel, Fichte e o Schelling, no fundo, acabam por ser pré-críticos. Exatamente. Né? Porque eles recaem num certo tipo de dogmatismo. Isso, exatamente. Essa identificação entre pré-crítico e dogmático que foi realizada muitas vezes e até hoje, na verdade, não é muito difícil encontrar em quem estuda o Kant crítico uma certa diminuição, vamos dizer assim, do pré-crítico, porque ele seria ali uma pessoa extremamente volátil. Cada hora está falando uma coisa, não fala nada, não dá para entender nada, e realmente, o primeiro texto do Kant é bem difícil de ler porque ele escrevia mal, mas os outros, mais para frente, ele vai melhorando. E, de alguma forma, essa expressão dele é meio difícil de ser entendida, né? Porque realmente ele não ficou 10 anos escrevendo os textos para ele foi escrevendo aos poucos. Ele dava aula de matemática, de metafísica, de lógica, ele ia escrevendo. E aí tinha que anunciar os cursos dele para poder arrecadar alunos, né? Porque ele não era professor contratado durante esse período. Ele era um professor que sobrevivia por demanda, os alunos pagavam diretamente para ele. Então, não é um professor particular porque ele era certificado pela faculdade que poderia dar aula. Mas, então as aulas dele valiam para o curso, as pessoas se formaram. Mas ele dependia da receita que vinha dos próprios alunos. Então ele fazia esses anúncios dos cursos e muitos dos textos que sobraram desse período são basicamente esses textos. Coisas que ele foi fazendo aos poucos, coisas que, como vocês sabem, né, a razão pura não está exatamente sujeita, porque ela foi sendo escrita aos poucos, durante muitos anos, até que foi publicada. Só para não confundir também, né, quando eu falei da acusação de pré-crítico para autores dogmáticos, né, não que o Kant pré-crítico fosse necessariamente dogmático, porque o espírito dogmático está anunciado na epígrafe do primeiro livro, como você mostrou agora. Então ele já tinha um pendor, né, para sair do dogmatismo. Né? Então, às vezes, quando se fala em pré-crítico para outros autores, é como se a gente dissesse pré-kantiano. Sim, mas essa questão do dogmático é uma coisa que surgiu com o próprio Kant. O Kant inventou essa história, que ele rejeitava a publicação, depois que ele escreveu a Crítica da Pura e tal, ele rejeitava a republicação dos textos pré-críticos. Ele achava que não tinha que ser publicado, ele queria que as pessoas nem lessem. Então ele criou essa ideia de que existia um rompimento muito forte entre as duas coisas, porque ele achava que existia, por motivos quaisquer. A questão é que o estudo do Kant, e o estudo do Kant pré-crítico em específico, se criou em torno disso, em torno do próprio Kant. E então se tornou um critério, vamos dizer assim, imanente à própria pesquisa kantiana, que eu abomino, assim, bem sincero para vocês. Inclusive, na dissertação, o argumento inicial da minha introdução é exatamente esse. A pesquisa kantiana ficou pautada nos critérios do Kant para entender o Kant. E a gente não pode se sujeitar apenas a eles. Né? Então, tem que haver uma pesquisa séria e extremamente historicamente embasada, conceitualmente embasada, que não se restringe ao que o próprio Kant achava dele mesmo. Pouco importa o que ele achava dele mesmo, para a gente estudar ele. Importa que a gente estude. E a gente estude de uma maneira, vamos dizer assim, cientificamente correta, assim, para os nossos padrões hoje, claro. Isso vale para qualquer autor, inclusive, né? Sim. O Casanova costuma brincar, né? Ele é muito grande especialista em Heidegger, né? Ele costuma brincar que o Heidegger é o pior leitor de si mesmo. Normalmente esse é o caso. É muito comum. Infelizmente ou felizmente, as pessoas não são muito honestas quando elas falam de si mesmas, geralmente. Então, a não ser que elas estejam numa sessão de terapia, mas mesmo ali, né? eu pelo menos acho isso. Né? Mas, de qualquer forma, o que acontece é que
a gente não pode se pautar por esses critérios. Portanto, quando eu falo de Kant pré-crítico, eu entendo um critério meramente cronológico. Tá? Eu entendo que se trata de textos antes, e tradicionalmente foram esses textos chamados pré-críticos, portanto, vou continuar chamando, nem por que não chamar. A questão é entender o que quer dizer esse pré-crítico. Não estou desvalorizando o Kant pré-crítico, eu acho que é só uma questão cronológica. A gente poderia falar, é o Kant, o jovem Kant, o Kant maduro, poderia ser também, é uma possibilidade, né? Acho que, mas a questão é que não há uma ruptura de fato. E quando a gente para analisar, existem rupturas conceituais, existem mudanças muito grandes, é fato isso é fato. Mas quando a gente pensa em ideias e valores básicos, o Kant continua o mesmo, ele é a mesma pessoa, desde 1724, quando nasceu, até 1804, que ele morre. É a mesma pessoa. A mesma pessoa intransigente em alguns sentidos, mas especialmente assim, uma pessoa intensa. Uma pessoa que tem o objetivo de transformar a metafísica numa ciência. Isso é desde o começo. Ele quer que a metafísica e a matemática não se confundam, que uma não influencie a outra, e portanto que elas se convivam pacificamente. É uma coisa, é um reino divino quase, que está sendo colocado ali para ele, e ele realmente acredita nisso. Então, tem uma passagem, duas passagens, na verdade, se vocês me permitem, do Cassirer. A primeira está na página 117, que é bem interessante. É logo no começo da quinta sessão do segundo capítulo, né, já no final do texto, portanto, ele diz o seguinte, né? Ele está falando de quando Kant terminou ele está falando do final do período pré-crítico, quando Kant vai se tornar professor efetivo, assim, 1770. 1770. Era a dissertação, né, que eu mencionei, que é na Alemanha comum, né, o chamado Habilitationsschrift, né? Isso, escrito de habilitação. Defende para entrar na universidade, né? Então, esse é o texto de 1770, quando Kant é. E ele vai ser patrocinado pelo governo, vai ganhar um salário do governo, portanto ele não vai ter que viver esses alunos da renda, vamos assim, flutuante dos alunos. E do jogo, né? Sim, tem isso. Eles tiravam por fora na sinuca e no baralho. Né? Isso, E inclusive é uma questão, né, do ponto de vista de curiosidade, assim, né? Kant, a gente não sabe que jogo é esse que Kant jogava, porque não tem registro. A gente sabe que era um jogo de baralho, a gente sabe que era um jogo que se jogava por dinheiro, né, mas a gente não sabe exatamente as regras do jogo, não se preservou nem as cartas, eu acho que se preservaram. Então é uma coisa, até onde eu sei, não se definiu ainda qual é esse jogo, né? Mas seria interessante para saber. Eu queria jogar um jogo. Ia ser interessante. Bom, ele diz o seguinte, nesse texto: a posse de Kant, aos 46 anos, né, que tem uma falta de 6 de idade, de seu novo cargo acadêmico, com o escrito Forma e Princípios do Mundo Sensível e do Mundo Inteligível, que é a dissertação, poderia fazer parecer que seu desenvolvimento filosófico atingiu o ápice, posicionando-se como a sua conclusão imediata. Então, inclusive é uma coisa que dizem, né? Se o Kant tivesse parado de escrever, tivesse morrido em 1770, ele já teria sido um filósofo muito importante, apesar de serem só textos pré-críticos. Aí ele continua. Ele havia enfrentado, nesta altura, todas as grandes potências intelectuais da época, ante as quais conquistou sua própria posição independente. Nada parecia ser exigido além da estabilização e consolidação de todos os aspectos do seu patrimônio intelectual alcançado. Ele próprio acreditava que todo o seu trabalho ulterior seria dedicado a este objetivo, tão somente à execução e justificação das ideias que obtivera. Ele achou que ele tinha chegado no resultado final ali adequado. Como a gente sabe, foi exatamente isso. Mas corre justamente nesse ponto a inflexão decisiva que imprime na sua vida e no seu pensamento sua verdadeira profundidade. O que para outros, mesmo para os grandes talentos filosóficos, seria constituído o fim, não constituiu para o gênio filosófico de Kant senão o primeiro passo de uma trajetória inteiramente nova. Mais tarde, ele próprio marcou 1770 como o ano em que tiveram início as suas realizações originais como pensador e escritor. E de fato, tudo anterior a esse marco, por mais rico que seja em seu conteúdo peculiar, parece ter sua significação reduzida quando avaliado segundo os novos critérios que foram estabelecidos no desenvolvimento desde a dissertação inaugural até a crítica da razão.
Essa passagem do Cassirer é uma passagem emblemática, assim, eu acho. Que ela é sutil, mas também é bem direta. Vai dizer, olha, existe uma diferença e essa diferença, o Kant mesmo evidencia ela, e a gente tem que levar isso em consideração. O que veio depois é o verdadeiro Kant. O que veio depois é o início. E, como eu disse, eu não compro essa tese. Eu acho uma tese muito simples para ser comprada tão diretamente. Existem muitas mesmo, leituras que mostram como há rupturas, há diferenças, mas há continuidades. Kant republica na crítica da razão por várias coisas que estão no texto. O texto de 1764, sobre a extinção dos métodos da filosofia e da matemática, aparece na crítica da razão pura nos mesmos termos, quase, muda alguma coisa. A questão dos argumentos a favor da existência de Deus, muito parecido, mudam algumas coisas. A noção de lógica do Kant vai ser uma coisa extremamente difícil de ser mapeada por razões, mas ela continua, ela não é tão distinta. A noção de metafísica, né, tem várias formas de entender elas, mas ela vai se formando ali no período pré-crítico. É interessante só comentar, né, você mostrou assim, uma certa ambiguidade do Cassirer, né, porque ao mesmo tempo que o Cassirer ele mostra essas inflexões, ele próprio procura mostrar uma continuidade, né? Esse capítulo todo ele vai tentando achar nos textos pré-críticos elementos que estão apontando para a obra crítica, né? Ele faz esse esforço, né? E um segundo comentário interessante, né? O mais comum, né, que segundo o Cassirer está dizendo aqui, é um cara que, né, aos 46 anos chegou no cargo maior que ele podia almejar e tal, se acomodar, né? E simplesmente reproduzir aquilo que já alcançou, etc., né? E não partir, né, por uma produção nova, riquíssima, e ao mesmo tempo conectada com tudo que ele havia feito, né? Porque também não se trata, como às vezes a gente vê, de, né, cumprir o percurso até virar professor e aí deixa tudo de lado e vai estudar uma coisa completamente diferente que não tem nada a ver com o que veio antes. Não. Né? Dentro do caminho dele, né, ele tem essa energia, né? O Cassirer fala muito disso, né? Uma energia impressionante. É incessante, né? É uma coisa que é inquieto, né? Ele vai... Uma inquietude mesmo, que é impressionante. Tem uma outra passagem, já no começo do terceiro capítulo, na página 138, que ele fala o seguinte. Ele está falando, né, dessa questão do... Só um minuto, Pedro. Para o pessoal que está acompanhando pelo PDF, seria na página 135. No PDF tem essa paginação da edição original do Cassirer. Né? No primeiro parágrafo do terceiro capítulo, ele está lá falando sobre esse começo do Kant aí, na crítica da razão pura já, mas ele fala o seguinte, ali no meio. Somente com esforço ainda se pode reconhecer no autor da crítica da razão pura o escritor que redigiu as observações sobre o sentimento do belo e do sublime e os sonhos de um visionário. No lugar do movimento livre do engenho e da imaginação é colocado o rigor da análise conceitual abstrata. No lugar da elegância reflexiva e da alegria desses escritos, a grave seriedade acadêmica. De fato, quem lê corretamente a crítica da razão pura encontra nela, ao lado da perspicácia e da profundidade do pensamento, uma extraordinária força da intuição e uma linguagem de poder imagético incomum. Então, essa passagem é interessante porque ela continua revelando isso, né? Existem diferenças muito claras, mas o próprio Cassirer, e ele está se inserindo numa tradição fazendo isso, né? Tenta mostrar como existem elementos que continuam e que perduram, né? Que são coisas que, portanto, estão relacionadas, não é totalmente uma mudança. Tanto que outra coisa é essa, né? As observações sobre o sentimento do belo e do sublime. Por mais bizarro que seja esse texto, tá? É realmente um dos textos mais estranhos do Kant pré-crítico, e do Kant como um todo, na verdade. Ele vai ressoar depois na crítica da faculdade de julgar, quando o Kant vai distinguir exatamente entre o belo e o sublime. São coisas que são difíceis de identificar a princípio, né, qual é a proximidade, mas existem essas proximidades e elas são exatamente por isso mesmo importantes. Né? Pedro, só para não perder aqui, a frase exatamente seguinte à sua citação diz: Goethe disse que quando lia algo de Kant sentia-se como se entrasse num cômodo iluminado. Né? O poder imagético dessa frase também. É o Goethe, né?
Sim, não dá para desconsiderar. É uma pessoa que admirava o Kant. Sim. Né? Uma pessoa que admirava. Aliás, o Cassirer começa o livro citando ele. Sim. E assim, do ponto de vista, inclusive isso é uma coisa importante, tá? Do ponto de vista de compreensão do Cassirer, e especificamente do Cassirer sobre o Kant crítico, existem vários textos que devem ser levados em consideração e que não são muito conhecidos, até porque eles não têm tradução. Dois deles são do Hermann Cohen, né? Um deles é o famoso, né, a teoria da experiência de Kant, né? Que é, salvo engano, de 1871 e 85, a segunda edição, que o Cassirer cita em outros textos, né? Mas que é um texto muito importante para interpretar o Kant como um todo. E também o próprio Cohen publicou alguns anos antes, no meio dessa história, em 73, os conceitos sistemáticos dos escritos pré-críticos de Kant. Então, ele tem uma leitura específica dos textos pré-críticos, que é interessante, é uma leitura, como já dá a entender o título, né, que tenta encontrar essa sistematicidade nos textos pré-críticos, mas seria interessante para compreender melhor o Cassirer, né, fazer o contraste. Né? Afinal de contas, o Cohen, como ele próprio disse, foi quem mais influenciou o Cassirer. E outro texto bem interessante, né? Só para reforçar, não sei se vocês viram o prefácio do próprio Cassirer, né? Ele rende toda uma homenagem ao Cohen, que tinha morrido 4 meses antes da publicação desse livro, mas tinha lido, né? Tinha colaborado e tal. E ele é considerado justamente o fundador da escola neocantiana de Marburgo. Né? Tem duas grandes escolas neocantianas, né? Que são as mais conhecidas, a escola de Marburgo e a escola de Baden. Então, o Cohen é considerado o fundador da escola de Marburgo e um dos grandes responsáveis pelo chamado Zurück nach Kant, né, o retorno a Kant, que eu mencionei para vocês, né, a gente ainda vai ver isso mais para frente melhor, que ocorre na segunda metade do século XIX, porque até então o Hegel era a grande figura da filosofia alemã, o Kant tinha ficado eclipsado, né, pela figura do Hegel. E na segunda metade o Kant é resgatado com muita força, né? E vai influenciar muita gente e vai ser dominante na universidade alemã no começo do século XX. Né? No começo do século XX, a universidade alemã é fortemente, em geral, neocantiana. Né? Inclusive o Heidegger vai sofrer muita influência e vai se contrapor, né? Quer dizer, vai estabelecer em grande medida o pensamento dele em contraposição aos neocantianos, dos quais ele teve influência. Ele foi orientando do Rickert, teve aula com o Rickert, foi colega do Lasker, com quem ele tinha. Né? Enfim, então, o ambiente acadêmico alemão da virada do 19 para o 20, começo do século 20, assim, é muito influenciado por essa volta ao Kant que o Cohen inaugurou, né, da qual o Cassirer é um dos continuadores. Basta ver que uma espécie de prefácio à edição original das obras completas do Kant da Academia de Berlim, né, na época a Academia Prussiana, né, mas hoje a Academia de Berlim, ela é o prefácio do Dilthey, que é também relacionado com esse contexto, extremamente, um prefácio super interessante, se quiser ler um dia, acho que tem em inglês. Que não é kantiano propriamente. Não é, mas como ele tinha essa preocupação da edição das obras dos autores, né, essa é uma preocupação da época muito importante, exatamente porque, imaginem, tinham várias edições das obras do Kant. O próprio Cassirer, essa edição, ela menciona a edição do Cassirer, que era uma das edições. E hoje em dia já está com a paginação da edição da Academia, que é a que mais se usa atualmente. Mas originalmente é com a edição dele. Então, imagina, cada um tinha uma edição do obras do Kant, da difusão. Inclusive para interpretação. O Russell, que funda a fenomenologia, né, é fortemente influenciado pelo Kant também e dialoga diretamente com os neocantianos. Então, esse é, né, o contexto da virada de 19 para 20. O Cohen é um dos grandes responsáveis mesmo. Outro autor que é muito interessante, que poderia ser contrastado com o Cassirer nesse ponto, eu acho que ele tem uma certa influência geral, assim, né? Ele não é exatamente um neocantiano, mas ele é importante, que é o Kuno Fischer. Né? Ele tem um grande, né? Vários volumes da história da filosofia moderna deles, e nos volumes 3 e 4 ele fala, né? Ele faz uma espécie de interpretação do Kant e tal dele. É bem interessante para entender qual é a leitura que você tinha nessa época. Mas também tem um texto de 1860 dele, que é A Vida e os Fundamentos da Doutrina de Kant, que são 3 aulas que ele deu para umas pessoas de uma corte lá na Alemanha, né? E
são aulas interessantes porque ele vai exatamente fazer uma interpretação do Kant ali, mas é um texto mais curto, assim, mais interessante do que a história da filosofia moderna, que é meio, vamos dizer assim, um pouco prolixo, vamos dizer assim, né? Para não falar mal dele. E também tem o clássico, História do Materialismo, né? Que é do Lange, né? Esse sim influenciou muito os neocantianos. Torto e direito, eles citam Lange, e uma pessoa que tem a História do Materialismo é um livro que merecia inclusive uma tradução, acho que é um texto que inclusive, Pedro, é pena que a Samantha saiu, né? Porque ela fez uma pergunta outro dia sobre isso, né? Sobre digamos, a relação entre Nietzsche e Kant, né? E o Nietzsche era um leitor assírio do Lange. Sim, né? Então, o Kant chega ao Nietzsche em grande medida via Lange. Embora muita gente Nietzsche tenha feito uma leitura da crítica da Faculdade de Julgar quando jovem, que é conhecido. Mas ele lia muito Lange. Ele é uma referência muito importante nessa época, né? O texto. O problema é que todos os autores eles publicaram mais de uma edição desse texto e as edições são diferentes, bem diferentes. O Lange tem uma edição de 66 da História do Materialismo e acho que tem outra de póstuma, acho que é de 87, que é uma edição que ele não conseguiu terminar, acho, a edição, mas foi publicada com as modificações. E é bem interessante, assim, porque realmente tem coisas ali que você vê que às vezes a pessoa não cita, mas ela tirou daí. Isso é batata, assim, é uma dessas fontes que direto acontece isso. Né? Pessoal, sinto-se à vontade para fazer perguntas também. Sim, né? se vocês quiserem me interrompam, vocês podem fazer perguntas, né? Eu vou seguir o meu roteirinho aqui. Eu gostei muito do conceito quando você trouxe ecletismo como parece que o sistema filosófico de Kant, por mais que tenha essa distinção entre o pré-crítico e o período crítico, a ideia é que elas estão concatenadas e tem uma linha. Eu fiz a disciplina do quadrimestre anterior com o Haddad, que é pensamento kantiano e seu desdobramento. Quando eu perdi na linha do tempo dos textos do Kant, eu sempre tive algumas coisas do pré-crítico e leu o prefácio da Crítica da Razão Pura. Uma coisa que me chamou a atenção é que, como parece que para Kant havia uma destinação da razão do indivíduo, de que tem aquele texto início conjuntural da história humana, a própria história do universo, de como, em algum sentido, a razão ela vai criar um ambiente de paz, um caminho para uma paz, para uma... o quanto esse otimismo que parece que está na ideia de Kant, ele tem a ver com o próprio iluminismo, com essa ideia de progresso eterno. Assim, é difícil, né, precisar muitas vezes, porque o Kant modifica muitas coisas, mas a ideia de progresso mesmo surge na Alemanha com o Kant. Isso inclusive é bem impressionante, assim, né? Com o Kant e outros autores, claro, não é uma coisa só ele que montou. Mas a palavra, para progresso, é Fortschritt, né? Acho que a palavra, ele utiliza em contexto, inclusive, cosmológico também. Ou seja, existe um progresso no desenvolvimento do universo. O universo vai se formando, ele usa essa palavra também, né? Tem uma força formadora do universo que faz com que ele se torne cada vez mais perfeito. E é nesse sentido também que ele vai acabar modificando o sentido, num sentido cosmológico, cosmogônico até, né? Num sentido moral, plenamente moral. Que aí sim vai aparecer, especialmente no período crítico, né? Nos estudos críticos. No período pré-crítico não aparece exatamente isso, mas essa ideia de progresso ela já existe. E ela é muito forte. Assim, se você tiver interesse, tem um texto do... Assim, o Koselleck ele tem vários, né, textos sobre que ele menciona no Kant, mas no dicionário que ele fez sobre a história dos conceitos, né, ele tem um artigo sobre o conceito de progresso e ele mostra lá, né, um pouco como é que isso surge, e também no artigo sobre o conceito de história. E aí o conceito de história tem em português, o progresso tem em inglês. O Koselleck é um historiador, né, contemporâneo. Ele faleceu, mas ele morreu em 2006. E é bem interessante para mostrar exatamente que existe um surgimento ali na Alemanha de vários conceitos que não existiam antes, mas que se baseiam em várias coisas. Né? Então, essa noção de progresso está muito ligada ao otimismo assim, já do final do século XVII, que tem a sua versão mais clara e clássica no Leibniz. Isso é uma herança leibniziana plenamente leibniziana, uma espécie de como é que surge essa harmonia, né? E na verdade não só a harmonia, mas o melhor, como que nós vivemos no melhor dos mundos possível.
essa ideia ela permanece de alguma forma, mesmo que ela seja modificada. É só complementar, né, dizendo que o Cassirer vai mostrando, né, ao longo desse capítulo sobre o Kant pré-crítico, né, como o Kant vai, de certa maneira, abrindo esse horizonte né, eu tenho problematizado isso nas aulas, né, do que a gente poderia chamar de subjetividade, razão, etc., né, que a princípio é simplesmente o a priori da experiência, né, mas como esse âmbito vai se ampliando, quer dizer, como o Kant vai explorando esse âmbito e explorando esse âmbito numa chave que tem a ver com aquilo que o Pedro falou quando ele mencionou a visão que o Kant tem da história da filosofia, né? Porque a história da filosofia, no fundo, é o que ele vai chamar lá no finalzinho da Crítica da Razão Pura, no texto pequeno, de história da razão pura, né? Quer dizer, então, é como se, ao longo da história, a razão, né? Ou seja, isso que ele estuda na Crítica da Razão Pura, né, foi se constituindo de uma certa maneira, progredindo mais em alguns aspectos, menos em outros, né, ele fala muito disso no prefácio. E no caso, por exemplo, da metafísica, né, ela produziu um conflito, né, entre dogmáticos e céticos, que se evidenciam nas antinomias, né. E aí o Kant acha que é possível, de um ponto de vista moral, né, chegar a um acordo, como você tinha dito, né, ou seja, seria possível a gente entrar em acordo, uma vez que somos racionais, né? Claro que essa esperança, olhando retrospectivamente de hoje, né, não se realizou, né? Vocês vejam, ele está vivendo uma época em que as pessoas passaram de morrer por falta de saneamento básico para começar a ter saneamento básico. É realmente uma coisa impressionante, né? Do ponto de vista civilizatório, né? Acho que para eles era muito evidente que existia um progresso. A gente também afinal de contas, 40 anos, muitas coisas que a gente faz hoje seriam impossíveis, simplesmente impossíveis. E o problema é que a gente se acostumou com o progresso e descobriu que ele não é tão legal assim. Tem dois lados também. E de alguma forma, né, então, só para continuar aqui na minha explanação, eu já mencionei aqui, né, a questão da divisão entre crítico e crítico, né? E essa questão do pensar por si próprio e tal, mas tem uma outra coisa que é interessante no Cassirer, que ele menciona na introdução, né? Acho que é especialmente, que é essa ideia de forma de vida, e aí a outra parte ele chama de diferentes maneiras, né? Ele chama de forma de doutrina, forma de sistema e forma de pensamento. E como que essas duas coisas confluem, vamos assim, se reúnem. Isso é bem interessante porque ele tem algumas passagens, né? Deixa eu pegar aqui uma que é interessante. É muito legal isso. É na página 23, deixa eu ver qual que é a página na página 6 do original lá, ele fala o seguinte: trata-se aqui de uma... Só um segundo, o 6 não é a paginação do PDF, mas é a paginação que está indicada, né, do PDF como sendo a paginação original, que é a que está aqui também. Isso. Ele diz o seguinte, ele começa falando, na verdade ele começa na 5 e vai passar para 6. Quem pode pensar nele... Não, desculpa. E a imagem de Kant foi transmitida para a tradição e a memória geral, tal como ela é aqui desenhada. Quem pode pensar nele sem que, ao mesmo tempo, lhe ocorra alguma das peculiaridades e idiosincrasias, das milhares de características anedóticas que essa tradição nos transmitiu tão zelosamente? Então, aquelas histórias, né? O Kant passava todo dia no mesmo horário e tal, ou então que ele tinha o mordomo dele, o mordomo ficou, né, magoado com a Crítica da Razão Pura, essa história o Fernando sempre contava. Então, tudo brincando. Mas essas histórias, eu acho que são histórias que realmente foram escritas pelos primeiros biógrafos. Nas caminhadas eu comentei com eles, essa do mordomo não, mas eu talvez tenha comentado na primeira aula, né, que Kant, quando ele escreve a Crítica da Razão Pura, aparentemente ele diz então que, né, não é mais possível conhecer Deus, então Deus não existe, né, e aí o mordomo teria ficado muito triste. E que aí, então, na Crítica da Razão Prática, ele traz Deus de novo para a cena e fala que nós devemos acreditar sim na existência de Deus, etc, etc. Então tem muitas dessas piadinhas, né? Sim. Inclusive as biografias são bem interessantes. Tem 3 biografias que foram escritas imediatamente logo, assim, após a morte do Kant. Ou um pouco antes, ele chegou até a aprovar as biografias e tal, por 3 pessoas próximas dele. E essas não foram traduzidas também, mas tem assim, um conteúdo muito interessante, porque elas mostram exatamente essas anedotas, essas histórias todas.
acaba reproduzindo tradicionalmente esse setor crítico. O que o Cassiano mais cita é o Borowski, né? Sim, Borowski e o Yachman. Nessa história do mordomo, a Luciana trouxe, não sei se foi Nietzsche que falou que Kant tira Deus da porta da frente, faz ele entrar pela porta dos fundos. É o Schopenhauer que fala isso, mas o Nietzsche vai junto, vai no embalo, assim, não sei se ele repete exatamente nesses termos, né, mas você cita o Schopenhauer nesse caso, mas essa crítica é o Schopenhauer que faz, né? Expulsa pela porta e volta pela porta dos fundos, né? Porque aí Deus, que é o que eu mencionei para vocês que eu estudei no meu mestrado, né? Nesse meu livro, que não é a dissertação do mestrado, né, que eu digo para vocês, eu falo sobre isso, né? O Kant vai chamar de conhecimento prático, né, um domínio que é constituído pela existência de Deus, imortalidade da alma, etc. Quer dizer, ou seja, ele usa até a palavra conhecimento, né, o que é surpreendente, né, enfim. Então, essas coisas do Kant, né? Sim, e que revelam, na verdade, essas histórias elas revelariam uma espécie de caráter do Kant, né, de uma forma. Assim, ele insiste nisso. Que é o que ele está falando aqui, né? Aí ele continua. Quem, por outro lado, quiser se empenhar em esboçar uma imagem intelectual abrangente de Kant, que seja adquirida completamente fora de sua doutrina, deve aqui notar imediatamente uma contradição interna. Pois como podemos compreender que quanto mais essa doutrina avança em seu caminho, e assim mais decididamente assimila sua tendência à pura universalidade, à necessidade objetiva e à validade universal, ao mesmo tempo, o indivíduo e sua configuração da vida parece sucumbir cada vez mais às meras particularidades, idiosincrasias e excentricidades. Trata-se aqui de uma contradição real e indissolúvel entre a forma do sistema crítico e a própria forma de vida, entre aspas, de Kant. Ou essa contradição desaparece, talvez tão logo designamos ao nosso exame biográfico uma outra referência e escolhemos uma nova diretiva para ele? Essa é a questão que o biógrafo de Kant tem colocado diante de si em primeiro lugar, que é o que está, né, diante dele, né, assim. Sua tarefa poderia então ser considerada cumprida se ele conseguisse organizar e interpretar a massa caótica de notas e notícias que possuímos sobre a pessoa de Kant e sobre a sua conduta de vida, de tal modo que esse agregado de traços pontuais se consolidasse numa figura espiritual verdadeiramente unitária, não numa unidade de um caráter moral. Essa meta não foi atingida em parte alguma pelos primeiros biógrafos de Kant, por mais que sejam por vezes atraentes suas narrativas ingênuas e francas. Delas não temos qualquer consciência metodológica. Seu modo de exame se manteve no sentido próprio de excêntrico. Eles se contentam em selecionar e juntar traços particulares periféricos, sem buscar e suspeitar do verdadeiro centro intelectual vital, do qual eles direta ou indiretamente partem. Se muito daquilo que sabemos ou acreditamos saber sobre a essência pessoal de Kant hoje nos parece estranho e paradoxal, então devemos nos perguntar se essa singularidade é fundamentada meramente no objeto da vida de Kant ou na consideração subjetiva a que essa vida foi submetida com tanta frequência. Se, com outras palavras, em grande parte, o excêntrico da opinião e do juízo não foi o que imputou a Kant a aparência disso. Então, assim, essa passagem para mim é importante porque ela mostra que esse título, né, Kant, Vida e Doutrina, ela não é por acaso. Ele está falando que existe sim uma combinação entre as duas coisas. Essas coisas são importantes, mas a forma de sistema do Kant, a forma de doutrina, a forma de pensamento do Kant é uma coisa, vamos dizer assim, que a gente tem que analisar a partir dos textos do Kant e não simplesmente tentar encontrar essas excentricidades quando a gente está fazendo a biografia do Kant. O Kant não é só uma pessoa que viveu, ele escreveu muitos textos. Portanto, isso aqui é importante porque isso estabelece um critério de estudo do Kant que os textos têm uma certa importância bem grande. E, portanto, essa forma de pensamento dele tem também uma importância muito grande. E, portanto, anotações do Kant têm muita importância. As anotações de pessoas que frequentaram as aulas dele e falam, né, disse isso aqui e tal. Isso tem muita importância. Pessoas que ouviram falar alguma coisa, cartas, tudo isso tem muita importância. Muito mais do que simplesmente anedotas que a gente acha que teriam um caráter. Né? Isso é um critério científico, vamos dizer assim, pesquisa, da pesquisa kantiana que se estabeleceu nesse momento, não era uma coisa estabelecida. Isso é bem interessante assim, para entender como é que a gente pode entender esse período do Kant, porque realmente, se você for ver algumas coisas que ele diz no período pré-crítico, chega a ser assim até um pouco constrangedor. Assim. Então, desde coisas extremamente misóginas e racistas,
até coisas extremamente satíricas e muito, aparentemente, excêntricas mesmo. Assim, coisas que imagina, um dos textos chama Monadologia Física. Monadologia Física. Para quem estudou Leibniz, tipo assim, é evidente, a monadologia não é, a mônada não é física. E o Kant está propondo exatamente isso, parece uma incongruência absurda. Assim. É quase como uma primeira versão do que ele vai falar lá na frente. Essas expressões que ele usa, finalidade sem fim, ele gosta disso. Né? Essas expressões meio diferentes, né? Paradoxais, um pouco difíceis de entender, exatamente porque elas juntam coisas muito diferentes. Né? Só no sentido de reforçar, né, é muito interessante mesmo, né, a gente vê como é, né, de fato, como Cassirer é um filósofo, né, tentando, de fato, né, ser o mais fiel possível aos textos, fazer a reconstrução, etc. Claro, mas ele está dando a interpretação dele, né, mas pela complexidade com que ele constrói essa obra, né, e essa proposta inicial de como pensar a vida, né, como você disse, meio que estabelece um critério que ele parte para estabelecer esse critério numa citação do Goethe, logo de saída, né, justamente mostrando, né, o Goethe fala, por exemplo, todo indivíduo tem por suas inclinações um direito a princípios que não o anulem como indivíduo, né, e aí vai falando como que, né, de alguma forma, o indivíduo, né, se reflete nos textos. Mas, o Cassirer está dizendo, uma espécie de núcleo, né? Então, é preciso buscar esse núcleo a partir dos textos. É quase como se fosse assim, dados os textos, vamos ler a vida teleologicamente, digamos assim, em função dos textos, ou seja, como que essa vida resultou nesses textos, né? É muito interessante. E aí, já que você citou essa parte, só o finalzinho, né? O Cassirer insiste muito no fato, né, de que o Kant ele era visto por todos, né, em geral, como uma pessoa muito equilibrada, né, muito sensata, embora excêntrica em alguns pontos, né, mas sobretudo na maturidade, né, como professor. Mas ele enfatiza ao longo do percurso como o Kant tinha conflitos internos, né, que ele chama aqui de batalhas, que ele travou consigo mesmo, né, que permitiram chegar a determinados resultados. Né? Então tem uma passagem aqui que eu acho muito bonita, né? Que ele diz, Kant moldou toda a sua existência com a força e a pureza de uma vontade inabalável e a trespassou como uma ideia dominante. Mas essa vontade, que se mostra em grande medida como positivo-criativa na construção de sua filosofia, traz em contraparte um traço limitante e negativo para a vida pessoal. Todas as emoções, isso sobretudo, né, no campo da maturidade, todas as emoções do sentimento subjetivo e do afeto subjetivo constituem para ele apenas um material que, de modo cada vez mais decidido, ele almeja submeter à autoridade da razão e ao mandamento objetivo do dever. Se nessa batalha a vida de Kant perde em plenitude e harmonia, né, a vida pessoal, de outro lado, por meio dela, se atinge pela primeira vez seu caráter herói, seu verdadeiro caráter herói. Né, interessante? Porque o Kant ele é um herói na Alemanha. Né? Eu me lembro de ir no Museu de História Alemã em Berlim, né? Tem lá uma seção, uma edição, na época da crítica da razão pura, né? Devidamente, né, preservada atrás de um vidro. Né? Há uma sala sobre Kant. Assim, né? A Kantstraße costuma ser uma das principais ruas da cidade, em Berlim, inclusive. Né? Então, é interessante mesmo. Né? Não, é o que seria o mais do que a gente tem pelo Machado de Assis. Acho que até mais, cara. Faz parte de uma constituição da própria índole do povo alemão, quase. E da língua também. Né? Da língua. Tem um papel importante, né? Eu já mencionei aqui, né, que se a gente vai no dicionário dos Grimm, né, a gente encontra muitas vezes palavras cuja primeira ocorrência está em Kant. Né? A primeira ocorrência registrada que eles encontraram. Exato. Provavelmente ela era falada. Sim, sim. Porque o Kant é o primeiro, né, a filosofar em alemão. Né? Essa aí não é o primeiro, mas é um dos primeiros. Sim. Né? É o talvez o mais importante. Isso, porque o Leibniz escrevia ou em francês ou em latim. Né? Então, de fato, não sei com o que a gente poderia comparar. Assim, eu acho que não tem nesse sentido. Porque no Brasil não tem um intelectual, né, que tenha tido tanta importância
na Constituição, né? Até porque a formação nacional brasileira é muito diferente da formação alemã. Sim, só para você ter uma ideia, né? O Brasil é um país unificado antes da Alemanha. Veja, uma coisa extremamente bizarra, né? Mas a unificação alemã é século XIX, né? A verdadeira unificação alemã. Não, 1871, né? Final do século XIX. Embora pareça que culturalmente a Alemanha é mais unificada que o Brasil aqui. Pois é. Cultural, mas a história de escravidão aqui, uma coisa que... Sim, é uma outra, né? A constituição de uma sociedade de um modo completamente diferente. Né? Inclusive, hierarquicamente, né, tem diferenças marcantes. Assim, acho que não só na sociedade em geral, mas nas instituições, na maneira como as pessoas encaram essa vida social, né, é diferente. Tanto que, assim, parecem cenas irreais quando você vai ler um autor dessa época, um Goethe e tal. Às vezes as cenas são um pouco, para quem vive no Brasil hoje, é um tanto constrangedor, às vezes, até pensar que isso aconteceu, ou poderia ter acontecido de alguma forma. Então... Mas talvez, assim, só pensando, né, num herói intelectual, assim, porque o Brasil, inclusive culturalmente, comparado com os países da América Hispânica, é muito atrasado, né? Quer dizer, a gente só veio a ter universidade no século XX, né? As primeiras faculdades no século XIX, nos países da América Hispânica que já tinham no século XVI, XVII, né? Então não tem, né, intelectuais que serão formadores. Claro, aí você vai ter um esforço, por exemplo, do Antônio Cândido, né, de pensar a formação da literatura brasileira, estabelecendo um fio condutor, mas talvez um intelectual, assim, um dos primeiros a serem considerados heróicos, o Machado de Assis é um deles, né? Então você vai, né, tem o Largo do Machado, enfim, né, também é nome de rua em todo canto, né? E essa passagem é interessante do Cassini porque ela mostra como o critério dele para estabelecer por que vale a pena escrever um texto sobre a vida do Kant, que ele achava mesmo isso. Eu acho isso um critério meio ruim, assim. Eu acho que para estudar cientificamente como hoje é estudado Kant, considerar que ele era o herói, ou que a vida dele era heróica de alguma forma, cria uma dependência com relação à opinião que ele tinha de si mesmo, que é muito... ela pode ser prejudicial. A gente pode ignorar o que o cara achava dele mesmo, mas ela pode ser prejudicial. Porque, no fundo, o Kant dizia coisas que não necessariamente eram verdade. A gente precisa... Assim, as pessoas leem o Kant como se ele estivesse sempre falando muito sério. Né? Nem sempre isso é verdade. É uma coisa... A ironia nem sempre pega, né? Inclusive a tradução acho que é difícil por isso, às vezes. Né? Sim. Tem ter trechos que, se você traduz de uma maneira mais... sem pegar as lúcidas ali, né? Tanto que sempre tem esse jogo de palavras, tem sempre uma expressão que para ele seria cômica talvez, pra gente, né? Então assim, é uma coisa que é muito difícil de tratar, porque o Cassini, veja, é uma das melhores introduções ao Kant, eu acho, até hoje. Eu acho que é muito bom mesmo. Assim, tem livros que são escritos hoje que são péssimos perto disso. Cassini, esse livro é um clássico, não é à toa, assim, dentro da pesquisa kantiana, todo mundo tem que ler isso. É meio que obrigatório. Porque se você não sabe isso, você não sabe o básico, vamos dizer assim. Então é meio que pressuposto. Mas ele tem um monte de problemas. Assim. Inclusive, eu vou falar um pouco disso. Embora seja muito bem escrito, muito bonito, né? O texto, né, a tradução está muito boa, né? Embora tenha, né, eventuais falhas, até o Rafael me pediu para, por exemplo, essa de 46 anos, eu vou falar para ele. Agora, né, a gente precisa levar em conta que isso aqui é um texto, né, que serviria como, né, o texto introdutório para uma edição das obras completas, né? Então é inevitável que tenha um certo tom de exaltação, né? Quer dizer, então o Cassini faz um pouco, ainda que de maneira séria e discreta, né, mas tem uma certa idealização, né, do Kant aqui, que talvez faça parte do contexto, né, de um livro que vai abrir as obras completas, né? De alguém que está inserido alguém que está inserido na escola, né, o kantiano. Isso, é uma coisa comum, assim, da época, inclusive, né? É compreensível que ele tenha feito dessa forma. Sim. Inclusive é interessante por isso. Não é uma coisa, não é uma biografia que pega aí qualquer biografia roda, mas tem biografias que são muito pouco. Que nem, não é uma biografia exatamente. Né? Uma biografia boa mesmo, que a gente tem hoje acesso, é a do Manfred Kuhn, né? Que ele modificou o nome para o inglês, mas se escreve assim.
Mas de qualquer forma, que é em inglês, né? Kant, a biography, é isso. É uma biografia e é biografia mesmo. Muda na vida do Kant. Isso não é uma biografia. Se baseando em todas as biografias que já existem. Isso, todos os detalhes, registro documental, tudo isso. O Cassirer não está fazendo isso exatamente, né? É uma outra coisa. E é interessante, só a título de curiosidade, né, que assim como ele está, então, né, de certo modo, exaltando Kant, né, às vezes ele não poupa críticas, assim, né, por exemplo, quando ele fala do Hume, né, ele quase fala que o Hume era mau caráter, né. Eu achei pesado, assim, uma passagem que ele fala do Hume. Não, e ele fala umas coisas meio, assim, ele fala, por exemplo, já está estabelecido, nem vou entrar em detalhes sobre a relação do Kant com o Hume, quando que ele teve contato, porque isso já está estabelecido, gente. Isso é um dos tópicos de debate com relação à interpretação do Kant até hoje. Assim, até hoje tem gente que fala, não, quando que ele leu o Hume, tipo assim, é uma coisa que não estava estabelecida em 1918. Talvez na cabeça dele tivesse, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante ler esse texto, porque é uma abertura para o passado, assim, né? Mas ao mesmo tempo uma abertura para entender as idiosincrasias daquela época, né? Essas coisas interessantes. Para entender o Kant também, como também. você disse. Claro, o Kant que a gente recebe hoje, sem saber, é o Kant do Cassirer também. É o Kant do Cassirer também. Muitos outros Kants que a gente recebe, mas sem saber. E as pessoas se reproduzem sem saber também. Isso é mais bizarro. De qualquer forma, para entrar vamos dizer assim, na interpretação do Cassirer, né, do texto pré-crítico, é interessante mencionar que a noção de método, né, como o Fernando falou, vai ser fundamental. Né? E no texto isso é bem evidente, assim, que ele quer mostrar, na verdade, como é que o método transcendental, isso que ele chama de o método transcendental, surge do período pré-crítico. Esse é um dos objetivos desses dois primeiros capítulos. E por que essa questão do método transcendental é tão importante? Porque isso vai ser importante para a leitura neocantiana do Kant crítico. Do ponto de vista do estabelecimento do que o Kant entendia como o procedimento adequado para a filosofia ter com relação aos conhecimentos científicos. Então, tendo em vista que o Kant lidou com a mecânica newtoniana, como é que os neocantianos conseguiriam lidar com as ciências naturais da época deles, com a matemática da época deles, que eram bem diferentes do Kant lidou. Exato, é importante você frisar isso e o que a gente estava conversando antes no corredor, né? Tem um livro que foi lançado em português o ano passado, né, da Patrícia Clark, professora da UFMG, foi lançado pela editora da UFMG, que se chama Mecânica Quântica e Filosofia Transcendental. Né? A noção de transcendental aí é a noção transcendental do Kant e do Cassirer. Né? Quer dizer, porque o Cassirer ele vai se valer dessa noção. Esse livro é de 1918. Em 1922, o Cassirer, o 23, deve ter essa dúvida, que foi agora o centenário, fizeram até um dossiê especial da Estúdio Kantiano, né? O Cassirer descreve a filosofia das formas simbólicas, o primeiro volume, acho, né? Que é o grande livro dele enquanto filósofo. Né? Quer dizer, ele vai elaborar a sua própria filosofia, com forte embasamento no Kant, né? Mas na qual a noção de transcendental tem um papel, e vai ter na obra posterior dele, até 45, se não me engano, que é o ano que ele morre, enfim, mas por aí, uma importância crucial. Né? E ele vai começar a pensar questões justamente, né, da atualidade, seja do âmbito científico, seja do âmbito político, etc., a partir da chave transcendental. É por isso que essa noção de forma do pensamento, forma de vida, já tem ali algumas coisas que vão depois aparecer na filosofia das formas. É interessante Sim. pensar nisso também. E aí, basicamente, o que os neocantianos, né, de uma maneira, grosso modo, entendiam? Os neocantianos não como um todo, tá? É uma vertente ligada ao Cohen que entendia dessa forma. Esse método transcendental que ele está chamando aí é um procedimento geral que o Kant teria de reconhecer nos conhecimentos científicos não um estudo, não um objeto de estudo simplesmente que para a filosofia modificasse a ciência ou transformasse o que os cientistas estavam descobrindo, mas sim uma espécie de objeto que a gente pode partir para encontrar as condições transcendentais do conhecimento humano. Esse é, vamos dizer assim, resumindo, né, o procedimento que ele está chamando de método transcendental. E aí talvez seja a minha principal preocupação na leitura dele. Assim. Isso assim, essa maneira de entender faz com que o Kant pré-crítico seja quase que uma espécie de prelúdio ao Kant crítico. E uma coisa que tem que ficar bem clara: os textos do Kant pré-crítico não implicam na crítica da razão pura.
ele poderia ter escrito todos os textos pré-críticos e não ter escrito a Crítica das Antigas. Isso poderia ter acontecido. Infelizmente ou felizmente, as pessoas acreditam no processo teleológico, necessariamente, às vezes, né? Que é o caso. Mas o Kant poderia ter terminado a dissertação de 70 e feito qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. A gente não estaria nem falando sobre isso agora. Mas o fato é, ele escreveu a Crítica pura. A questão é como que a gente lida com essa relação. A relação, ela não é de causalidade, é uma relação de análise dos textos na sequência. A gente escreveu isso antes e isso depois. O que veio antes, o que veio depois, mas não era necessária essa causalidade. Para o Cassirer, de certa forma, ele quer mostrar que era quase que natural, porque ele escrever a Crítica pura. Não que fosse fácil, mas era quase uma teleologia. Sim, sim. E aí eu vou ler algumas passagens interessantes, né? A primeira delas está na página 37 daqui dessa edição. Deixa eu só ver qual que é a página do... na página... o final da 21 da edição original, que ele vai comentar exatamente aquele primeiro escrito do Kant sobre os pensamentos sobre as forças vivas, né? Ele diz o seguinte: essa tendência de desenvolvimento interno, já está aqui dito bem claro, essa tendência de com 22 anos se destacam com clareza total nos primeiros escritos, clareza total, com os quais ele encerra seus anos de educação. Ainda como estudante, ele deve ter redigido esses escritos. As atas da Faculdade de Filosofia da Universidade de Königsberg contêm, no semestre do verão de 1746, a observação de que os pensamentos sobre a verdadeira estimação das forças vivas, do estudioso Immanuel Kant, foi submetido à censura do diretor da faculdade. A impressão do tratado foi por muito tempo adiada. Ela foi iniciada em 46, mas concluída somente 3 anos mais tarde. Sobre os motivos intelectuais que levaram Kant à escolha desses temas não se encontra qualquer indicação biográfica mais próxima, mas o próprio conteúdo dos escritos nos deixa supor o caminho pelo qual o jovem Kant foi introduzido ao problema da medida das forças. Quando se leva em conta, uma passagem que revela isso é a citação de Epígrafe que eu falei para vocês no começo. Quando se leva em conta a literatura da filosofia da natureza e da física das primeiras décadas do século XVIII, percebe-se que a contenda em torno da medida da força, tal como conduzida com grande fervor, especialmente na Alemanha, tem uma questão geral de fundo. Através da defesa da medida de força de Leibniz, procura-se manter ao mesmo tempo o conceito de força leibniziano. E ele vai descrever um pouquinho melhor esse conteúdo, né? Não vou entrar em detalhe aqui nesse texto, porque é um pouco hermético, vamos dizer assim. Mas aí, mais pra frente, ele vai falar, né, sobre aqui. Na página seguinte, no comecinho da 23, né, seria, Kant colocou sua questão particular sobretudo em vista dessa tarefa geral. Isso é o notável desses escritos de juventude, que o primeiro passo que Kant deu no campo da filosofia da natureza se transformou imediatamente numa investigação sobre o método da filosofia da natureza. Toda a sua crítica da interpretação leibniziana se fixa nesse ponto de vista. De um lado, é esclarecido expressamente que ele não contestava tanto o resultado de Leibniz como o modo de sua fundamentação e dedução. Aí ele cita aqui o Kant. Não exatamente a coisa lá mesma, mas sim o modo cognoscendo, né, o modo de conhecimento. Essa concentração segura e consciente da questão implicada na contenda do modus cognoscendi é o que empresta ao tratado de Kant seu cunho característico. Aí ele cita o Kant novamente: deve-se ter um método por meio do qual se possa examinar, em todos os casos, através de um exame dos princípios sobre os quais uma dada opinião é construída, e através da comparação desses mesmos princípios com as consequências deles extraídas, se também a natureza das premissas contém em si o que é exigido no exame das proposições delas deduzidas. Isto acontece quando se observa com exatidão e total atenção as determinações que se atrelam à natureza das conclusões. Quando se observa se na construção da prova foram selecionados princípios, tais que estejam limitados às determinações particulares implicadas na conclusão. Quando não se encontra isso, então sabe-se seguramente que essas conclusões, que de certa forma são insuficientes, nada comprovam. Numa só palavra, todo esse tratado deve ser pensado como uma única e simples criação desse método. Fim da citação, e o Cassirer conclui. Kant chamou de Tratado do Método seu escrito físico-filosófico de juventude.
Mais tarde, no auge de sua vida e de sua produção, ele chamou a Crítica da Razão Pura de um tratado do método. Na mudança no sentido dessa definição para si mesmo, encontramos toda a sua filosofia e o seu desenvolvimento. Então é um texto meio longo, mas é importante porque esse final está incorreto, tá? Só para deixar claro. O Cassirer está inventando isso aqui. Está inventando. Esse trecho que ele cita é um pequeno trecho dentro de um contexto amplo de argumentação do Kant, que ele está falando, olha, gente, eu poderia entrar e talvez eu devesse entrar numa questão de método aqui, mas eu não vou entrar nesse texto que vai ficar para depois. E, portanto, ele não nomeou o próprio texto dele de tratado do método. Ele está falando que ele poderia escrever um tratado do método, e além do mais, ele está falando de método de pesquisa científica. Ele não está falando de método filosófico amplo, muito menos do método transcendental. Ele nem usava essa palavra transcendental. Ele vai usar isso só 10 anos depois, essa palavra. E bem num contexto muito específico. Então, o Cassirer inventa essas coisas com propósito. Não é aleatório. Ele está querendo mostrar que existe uma conexão entre o Kant de 22 anos e o Kant de 56 anos. 57 anos. É uma coisa assim, impressionante, né? Porque realmente, se você pega só esse trecho, parece muito, nossa, o que você está falando de método já nessa. Mas não, é realmente um trecho específico, muito contextual, ali, dentro de uma argumentação muito específica sobre a questão das forças, molares e tal. Assim, ele forçou a barra para valer. Ah, com certeza. E ele sabia que ele estava forçando, porque ele conhecia muito bem esse debate, né? Ele tem o Problema do Conhecimento, né? Que é um outro livraço dele, tem em espanhol na biblioteca, se vocês quiserem. Tem lá toda uma discussão sobre a relação do Newton com o Leibniz e com o Kant e tal. É bem interessante, mas também bem datado. E, portanto, assim, é uma coisa meio complicada, assim. É realmente muito difícil aceitar essa leitura quando você vai ver os textos, de fato. Então, só para deixar claro, né, o Cassirer tem uma leitura. E é interessante, ela não deixa de ser interessante porque ela está errada, né, do meu ponto de vista. Mas ela deve se levar em conta isso, né, quando vai ler o Cassirer, não só sobre os textos pré-críticos, mas sobre o Kant como um todo. Ele tem escolhas, ele faz escolhas sobre o que ele vai dizer sobre o Kant. Né? Então, por exemplo, outra escolha. Ele mal desenvolve a questão do método na História Natural Universal, né, que é um texto fundamental. E ele não fala, por exemplo, que o Kant estabelece essa metodologia analógico-conjectural, né, que vai permitir fazer... Porque, assim, nesse texto, o Kant está estudando a formação do cosmos, né, ou seja, do universo. E para fazer isso, ele não tem como fazer experimentos visuais, não tem como observar uma galáxia distante, mesmo os planetas próximos, a observação é muito precária. Então, o que ele faz? Ele pega a estrutura que a gente tem aqui no nosso sistema solar, né, dos planetas e tal, toda essa que a gente consegue observar, ele já conseguiu observar, e fala, bom, se ela se formou dessa forma, se ela é dessa forma, as estruturas mais distantes, que a gente não consegue observar, também devem ser dessa forma, porque o universo tem uma estrutura sistemática, portanto se repete. Quando ele fala isso, ele cita o Copérnico? O Copérnico não, ele cita vários autores, né, da época, principalmente Maupertuis, que é um cientista, né, francês, que tinha um discurso sobre a formação dos astros, né, mas ele cita o Newton, claro, né, assim, tudo baseado no Newton. Assim, É que a gente, na física, chama de princípio copernicano. Então, ele conhecia o Copérnico, mas o Copérnico tinha uma reputação muito ruim no século XVIII. Ele era considerado errado, né, já estava considerado errado por várias razões, mas a gente tinha que continuar sustentando ele por outros motivos. Mas, Agora ele tem usado o Copérnico para a famosa imagem que ele dá da Crítica da Razão Pura, né? Que ele estaria fazendo uma revolução copernicana na metafísica. Exatamente porque existe uma importância histórica do Copérnico, né? Ainda que, do ponto de vista científico da época, já se considerava um pouco ultrapassado. Mas ele cita, acho que talvez ele cite por cima, assim, mas não cita a obra, né? Ele cita provavelmente o nome. Assim. O que acontece nesse momento é que ele está debatendo com os teólogos sobre esse livro, porque você tem os teólogos que acreditam que Deus interfere diretamente e cotidianamente nas criações do mundo, então, que é o caso inclusive do Newton. Né? Você tem uma estrutura, você não tem uma estrutura sistemática que o universo funciona por si só. Ele precisa de ajuda, vamos dizer assim, porque senão ele não funciona direito. E essa é uma justificativa muito ruim para o Kant, que acredita que o universo funciona por si próprio. Ele acredita que o universo tem uma estrutura sistemática, ele chama desse forma, que faz com que esse nosso sistema solar
tem que ter uma estrutura que ela é repetível e, portanto, é igual a estruturas análogas em outros sistemas que a gente não consegue observar. Né? Então, o Cassirer não menciona isso. Por quê? Porque não interessa a ele. Não interessa. É uma questão que não envolve o método transcendental que ele está identificando. Né? Só pegando um gancho nisso que você falou agora, né, a discussão com a teologia, né, justamente, esse é um ponto que claramente o Cassirer escamoteia, né, e quando ele eventualmente fala de teologia, ele fala assim, não, se o Kant por acaso estudou teologia, foi por mera curiosidade, ele não dava nem uma bola para a teologia. Sim. Isso também está completamente errado, né? Ou não dava importância para a religião, né? Isso não procede. Mas, digamos que ele entende por que talvez a gente pudesse dizer que, por que a ideia de Deus pode ter ajudado o Newton. Porque como um princípio heurístico, né, porque eu estava falando disso no final da última aula, né, quer dizer, a ideia de Deus ela pode ter ela é uma mera ideia, né, pode funcionar como um princípio regulativo, heurístico, né, ou seja, para interpretar, etc., mas o universo tem um funcionamento próprio. Né, e essa tese, na verdade, ela já tinha sido levantada pelo próprio Copérnico, né, mas também pelo Descartes, por outros autores, né, que me dá a formulação mais clássica do Kant. Eu ia falar que Newton só não acreditava além da interferência de Deus no dia a dia do universo, mas também na matemática, por exemplo, ele vê cálculo, mas não é o cálculo que a gente sempre tem em fuga aqui. Tem várias coisas que você usa na definição de dia que foi desenvolvido no século XIX, mas para o Newton era Deus mexendo nas funções, nos gráficos, Deus estava na matemática. Sim, é uma coisa bem impressionante, assim, porque ele dependia dessa existência, né? Precisava ter Você fez PM, né? Isso. Então, Newton não sabia o que era limite. Então ele achava que os anjos de Deus faziam que a função convergia a esse ponto. Sem se aproximar. O que é incrível, né? Porque reforça ainda mais, assim, eu não sabia desses detalhes, né? Reforça ainda mais essa ideia de que, talvez se Newton não acreditasse nisso, ele não tivesse conseguido formular as leis que ele formulou, né? Então, o Kant analisando, olhando de fora, fala, bom, isso funcionou como um princípio heurístico, mas na verdade não tem Deus coisa nem, quer dizer, do ponto de vista cognitivo, né, teórico, não precisamos dessa suposição. Né? Inclusive é interessante porque isso não faz com que Deus não exista. Exato. Então o Kant ele existe e ele criou o universo. Tá? Para deixar bem claro. Ele acredita. Sim, nesse período. Isso não faz com que Deus não existe. O que faz com que Deus não exista é que Deus não existe. Né? Pode ser, mas para o Kant ele acreditava que Deus existia e que Deus tinha escolhido as nossas leis naturais. Que elas sim determinam como que o universo vai se formar e tal. Mas ele não teria interferência. Não teria interferência, porque se tiver interferência quer dizer que existe, vamos dizer, a possibilidade de coisas acontecerem que não são previstas pela lei da natureza. E a ciência não conseguiria prever. Isso é inconcebível. Seria um Deus rumiano. Mas assim, o Leibniz, o Kant é uma herança muito forte nesse sentido também, porque o Leibniz também não. Essa é a grande polêmica com o Clarke nas cartas, né? Entre o Leibniz e o Clarke, que é um defensor do Newton, né? Que basicamente você tem ou não tem interferência de Deus na formação e no funcionamento do universo. E o Leibniz é extremamente decidido em mostrar, olha, não tem interferência. Se tiver interferência, isso desmonta toda a existência. Porque exatamente, você tem que ter uma harmonia em que a máquina funciona por si própria. Esse organismo universal funciona por si próprio. Ele não pode, as leis não podem ter exceção. As leis são determinantes. A Spinoza é assim. Sim, claro. Para a natureza não tem interferência. Sim, que é diferente de Descartes, para ele Deus está todo momento interferindo para as coisas que não tem. Diferente do Lagrange, né? Todos esses cartesianos mais. Era uma grande discussão da física clássica, né? Se Deus interferiu no ocasionalismo. Isso. Né? Só para quem não sabe, como é que você chama mesmo? Gustavo. O Gustavo ele faz doutorado em física teórica aqui na UFABC, então por isso que ele está trazendo essas contribuições. Eu convidei ele, que a gente fez colégio junto, né? Então é interessante isso. Mas o legal dessa discussão é que é uma discussão metafísica muito pesada, né, inclusive. Né? E o Kant, nesse momento, se coloca como, do ponto de vista desse debate entre o ocasionalismo e a harmonia pré-estabelecida, né, do leibniziano, ele se coloca como defensor do que eles chamavam na época de influxo físico. Ou seja, nenhum nem outro. Ele não defendia o ocasionalismo, portanto, ele não defendia que Deus interferia diretamente em todas as ocorrências, mas também não defendia uma harmonia pré-estabelecida à la Leibniz. Ele defendia que existia uma estrutura sistemática do universo, porém as substâncias se influenciavam mutuamente. E essa é uma tese extremamente polêmica, né? Parece óbvio hoje, né? Tipo, a substância se influencia, né? A
existe contato. Ainda que a questão do contato seja mais complicada, mas a questão do fluxo físico era uma tese metafísica e, vamos assim, polêmica. Né? As pessoas não acreditavam nisso. Elas achavam que, do ponto de vista científico, outras opções eram mais prováveis. Ela foi se tornando mais aceitável com o tempo, né? Então, as motivações que a ciência foi adotando. E aí, não sei que horas são. São 11h30, tem meia hora ainda. Só queria citar mais uma passagem do Garcia, para a página 71 aqui. Deixa eu ver qual que é a página exatamente. Claro. Então, qual seria exatamente a influência do Leibniz Do sistema? no sistema crítico? Cara, essa é uma pergunta bem complicada. Mas pelo menos no pré-crítico, assim. Bem complicada. Esse é um dos debates mais quentes, assim, inclusive do ponto de vista de compreender o que o Kant aceitava. Porque, assim, a gente conhece muita coisa do Leibniz, quase tudo, ou melhor, quase tudo que importa do Leibniz a gente conhece hoje. Ele conhecia muito menos isso. Especialmente no período pré-crítico, os novos ensaios do entendimento humano, sobre o entendimento humano do Leibniz, que é um texto fundamental, ele não conhecia. O próprio Cassirer mostra, né, que ele só vai conhecer em 68, com a edição do Dutra, tá, beleza. Tem toda uma polêmica se esse texto realmente foi influenciador, né, da formação do Kant e tal, mas antes disso, ele conhecia, por exemplo, as cartas para o Clarke, ele conhecia a monadologia, que eram textos que já tinham sido publicados. Algumas outras cartas de matemática, a Teodiceia, já tinha sido publicada na própria vida do Leibniz. Então, tem uma série de coisas que são importantes, mas uma das coisas mais interessantes que eu estou estudando especificamente agora no doutorado é como é que a concepção de linguagem do Leibniz e como que que eles chamavam de ars inveniendi, né, a arte da invenção, a arte da descoberta, se quiser, influenciou o Kant, porque o Kant ele recusa essa ideia no período pré-crítico. Tá? E aí tem toda uma consequência para o que ele vai entender que é a importância da lógica. Então, assim, tem um monte de coisa. Se quiser, depois eu posso passar uma série de bibliografia secundária sobre isso, porque é bem complicado, assim, é realmente difícil. Até porque são muitos textos que não têm traduzido no português. Então, do próprio Kant e do próprio Leibniz. Então, e como eu disse, a gente não tem exatamente certeza do que ele conhecia. Então, mas assim, não sei se eu respondi satisfatoriamente, mas de qualquer forma, depois... Provavelmente ele sabia, ele tinha noção da monologia, mas ele não... Sim. Ele conhecia as teses principais, ele não concebia o sistema da maneira como o Leibniz escreve os novos ensaios. Que é uma coisa que vai ser diferente. Ele consegue dar uma unidade que não... Pra você ter ideia, o Leibniz era mais conhecido como teólogo do que como filósofo. Porque muita coisa era a notação que a gente tem hoje, né? Que não tinha acesso na época. As folhas de Hanover, papéis de Hanover. O Cassirer chama atenção para isso, como você disse, né? Não só para o Kant, né? Porque os escritos do Leibniz foram aparecendo depois, né? Porque o Leibniz ele mesmo, né? Ele não organizou, não publicou direito as obras dele, ficou tudo meio disperso, né? Eu lembro que tinha alguém, lembro de uma aula do Franklin, lá na minha graduação, não sei quem falava que o Leibniz, porque ele se correspondia com várias princesas, né? Ele tinha fama de ser um cara meio sedutor e tal, então dizem que ele ficava perdendo muito tempo escrevendo carta para as princesas, em vez de organizar a obra dele, publicar os livros, etc. Só o Wolff que foi sistematizar o pensamento, não sei o quê. E ele não era um filósofo profissional. Ele era uma espécie de político, cientista, né? É difícil de classificar, porque tem várias questões, mas ele era uma pessoa que não vivia exatamente disso. Então ele não necessariamente precisava. Tem várias obras dele que foram publicadas em vida, mas é isso. São muitas coisas fundamentais que a gente só foi descobrir, sei lá, em 1902, 1903. Mas sobre essa questão, né? Então, os novos ensaios sobre o entendimento humano são publicados pela primeira vez em 1765, e aí em 1768, né, que tem essa edição do texto com a qual Kant vai ter contato. Então, não só para o Kant, né, mas para a Alemanha em geral, o Cassirer fala como que, despertado dos mortos, Leibniz assume novamente uma posição dos contemporâneos. Então, aparece um novo Leibniz nesse momento, quando Kant está justamente na virada para, né, na chamada virada para a filosofia crítica, né? Vai influenciar talvez a... Tem inclusive, assim, muita gente hoje defende que não foi tão influenciado, assim. Mas é todo um debate, porque tem várias questões das edições, que também não eram boas.
não eram padronizados, o texto original, né, foi se modificando, é uma série de problemas, assim, porque nessa época não tinha os critérios editoriais que a gente tem hoje, né? Então e assim, é bem difícil mesmo, assim, essa relação entre Kant e Leibniz, ela não é clara nem no período pré-crítico, nem no crítico, e ela é bem difícil mesmo, porque o Kant, em certa medida, simpatiza com Leibniz depois, né? Vai dizer, tipo, vão acusar ele, você está só repetindo o sistema do Leibniz, ele falou, não, mas eu concordo com várias coisas, tá? Então é meio difícil, assim, né? A relação depende da questão pontual. Exato. Aqui, por exemplo, aparecem duas disputas, né? A disputa do Leibniz com o Newton, né? Sobre o espaço, em que o Kant fica do lado do Newton. E a disputa mais ou menos, né? Mas fica mais para o lado do Newton do que do lado do Leibniz, porque o espaço e o tempo não se identificam com as coisas, né? E a disputa do Leibniz com o Locke, que ele aí fica do lado do Leibniz. Agora eu nem estou lembrando que questão que era exatamente, mas acho que isso já na questão dos novos ensaios. Também tem a disputa do Leibniz com Descartes. Já na Descartes. dissertação de 70, né? Sim, a disputa do Leibniz com Descartes, que é sobre as forças, né, vivas, que o Leibniz defendia que existem essas forças vivas, e o Descartes achava que não, são as forças mortas, ou pressão morta. Então, assim, é bem complexo, assim, é bem difícil. Depois eu posso te passar, tem muita coisa, é verdade. O que eu ia citar, na verdade, tem a ver com aquela questão do método transcendental. Eu estava falando que o Cassirer vai identificar num escrito do Kant, que é o único argumento, né, o único fundamento de prova para a existência de Deus, para uma demonstração da existência de Deus, né, um escrito de 1763, ele vai identificar a gênese, vamos dizer assim, quase que a formulação inicial do método transcendental. Ele fala o seguinte, na página 60 da edição, na página 71 dessa edição, mais 60 do original. Assim, o argumento ontológico é aqui mantido com firmeza, sendo a ele remetidas as provas cosmológica e físico-teológica, algo que o Kant vai repetir na crítica da razão pura. É, porém, introduzida na metodologia do pensamento ontológico uma modificação que projeta a perspectiva de sua superação futura completa. Enquanto que a prova ontológica, sob a forma dada por Anselmo de Canterbury e renovada por Descartes, começa com o conceito do ser sumamente perfeito para que sua existência seja deduzida dele, a existência nessa prova sendo inferida sinteticamente a partir da essência, Kant, por seu turno, parte das possibilidades puramente ideais, do sistema das verdades eternas, em geral, para então indicar, mediante análise progressiva, que o ser absoluto deve ser exigido como condição da possibilidade desse sistema. O que temos aqui diante de nós é um prelúdio peculiar do método transcendental, ainda por fim, pois a justificação final para o estabelecimento da existência como posição absoluta reside no fato de que sem isso a possibilidade do conhecimento seria inconcebível. É bem verdade que, julgadas a partir do ponto de vista do sistema crítico posterior, todas as posições obtidas com esse procedimento são apenas relativas, jamais absolutas, seu valor e uso permanecendo limitados à própria experiência que elas tornam possível. Essa passagem, para mim, é bem emblemática, né? Assim, o Cassirer está identificando a gênese do método transcendental, o que ele acha que é o método transcendental, da crítica, da filosofia crítica, num texto pré-crítico, num debate que ele chama de peculiar, né? Um prelúdio peculiar. E, novamente, gente, não é isso que o Kant está fazendo ali. Tem uma leitura possível do Kant que vai identificar nessa questão ontológica algo de fundamental? Sim, isso é, e não só ontológica, mas teológica também. É algo de fundamental no período pré-crítico. Porém, entender o que é esse transcendental não passa só por isso. Passa por uma série de outras questões que o Cassirer simplesmente não discute. Não discute. E você transpor uma coisa para outra, assim, da forma como você está pretendendo dizer que é convicção, né, exigiria um trabalho filológico até exaustivo, assim, que não foi feito ainda até hoje. Então, eu acredito que ele seja quase impossível. Então, mostrar como é que nesse texto, especificamente, nessa questão, né, surge esse método transcendental do Kant é uma coisa que, inclusive, tem um texto interessante no Heidegger, né, sobre esse texto, sobre a noção de ser em Kant, né, que é exatamente uma leitura desse texto. Né, que o Kant vai estabelecer que Deus
a prova de Deus a partir do que ele chama de noção posição, né? Posição, que é posto que Deus deve existir por algumas razões, como eu disse ali, não a partir da essência, né? Mas a partir do próprio, que não faria sentido o que nós fazemos se Deus não existisse. Para resumir assim, né? Grosso modo. Mas o Cassirer está fazendo um passo aqui muito diferente, assim. E, claro, o Heidegger tem sua leitura também, né? Ele não é uma leitura neutra, assim, do Kant. Tem diálogo com o Cassirer, inclusive, né? Eles têm uma disputa sobre o Kant. Exatamente. Mas, Pedro, eu queria aproveitar esse gancho, Ricardo, aquela pergunta que você fez sobre o Descartes, essa passagem aqui é bem interessante, né? Porque é um texto do Kant pré-crítico, em que ele está discutindo a questão da existência de Deus e como provar a existência de Deus, já contra o Descartes, embora ainda pretendendo ele mesmo provar Deus, né? Então, o que ele está dizendo, né? Isso se liga muito claramente, porque eu estou seguindo nas aulas, né, nas últimas 2 aulas que eu dei, né, introdutórias, eu estou seguindo uma leitura à la Cassirer. Então, eu estou tentando caracterizar o Kant crítico, né, numa chave, e aí o Cassirer está ajudando nessa reconstrução. Inclusive, chega a ser, às vezes, repetitivo, né, porque ele vai para todos os textos pré-críticos encontrar a mesma coisa. Né? Ele vai em cada um dos textos encontrar a mesma coisa, que é o método transcendental já aparecendo de alguma maneira. Mas aqui, veja, né, enquanto a tal prova ontológica, né, do Anselmo e do Descartes Renova prova a existência a partir de uma essência que estaria dada enquanto ideia, né, no caso do Descartes, então, bom, se a ideia está aqui, então eu vou chegar à existência, né? O Kant já está seguindo um caminho bem diferente, porque ele está primeiro pensando em verdades eternas, e aí o Cassirer está tentando conectar dessa maneira, isso seguido com o que a gente tem visto, né? Essas verdades eternas, elas são necessárias para o funcionamento da experiência, quer dizer, então são verdades eternas necessárias que estão pressupostas na experiência, né? Então delas a gente poderia assumir Deus, ou por conta delas assumir Deus, né, enquanto parte dessas verdades necessárias que tornam possível a experiência, né? Ou seja, em conexão com o mundo da experiência. O Descartes, ele tirou de cena o mundo material, pegou a ideia de Deus no puro pensar, para daí chegar à existência, percebe? São caminhos completamente diferentes. Então, mesmo aqui, quando Kant ainda está envolvido nesse debate, né, sobre como provar a existência de Deus, já fica clara a diferença em relação ao Descartes, que outro dia fez, né, quando eu estava falando do Descartes, né, a gente colocou isso em questão. E acho que essa questão é importante porque, veja, esse argumento do Kant está já enunciado em um texto de 55, esse texto, o argumento é de 63. Ele já enuncia essa tese em 55 sem desenvolver tanto e sem esclarecer alguns pontos importantes. Porém, naquele momento, quando o Kant fala de transcendental, ele não está falando de transcendental no sentido que a gente vai ter na filosofia crítica. Ele está falando de transcendental no sentido de... Basicamente, filosofia transcendental é idêntica à metafísica. No sentido de transcendente, ele ainda não distinguiu transcendental e transcendente. Exatamente, isso é uma questão, né, que... Aí tem todo o debate de onde que ele tirou essa distinção e tal, beleza, é uma questão importante, mas o interessante aqui é ver que o Cassirer reforça muito algumas coisas, né? Claro, ele tem todo um jogo, né, de palavras ali que permite com que não seja tão forte assim, né? Sim, ele vai fazendo funcionar direitinho, né? Sim, não parece uma coisa absurda, né? Mas se você para para ver, é um pouco absurdo assim. E de fato é uma coisa que surpreende bastante, né? E é muito legal, Pedro, você está chamando a atenção para isso, tendo em vista o nosso programa, né? Porque, né, eu coloquei no título, né, da disciplina, né, do programa, né, Kant pelas lentes de Cassirer, né? Então a gente está vendo Kant pelas lentes de Cassirer para entender também o que vai ser o Cassirer lá no finalzinho do curso, né? Para ter uma ideia, claro, vai ser uma ideia bem incipiente, né, do neocantismo, né, sobretudo o neocantismo de Marburg, né, mas em particular do Cassirer, e até para entender esse caráter frutífero, né, da reflexão filosófica dele até os dias de hoje, né? Mas então é interessante ver como ele está reconstruindo o Kant pré-crítico a favor da leitura dele, que é uma leitura específica, né, como eu falei desde o princípio, é um filósofo
com interesses filosóficos, reconstruindo um outro filósofo. Então, isso sempre, né? Mas não deixa de ser interessante, né? Como você disse, inclusive para compreender o próprio Kant, sobretudo o Kant crítico, porque ele está usando o pré-crítico para esclarecer o crítico, né, em última instância. Esses livros que são de filósofos, que têm um caráter meio datado, né, acabam sendo muito interessantes. Na disciplina do século XIX, o Matias não está aqui, ele fez comigo, eu usei o livro do Löwit, né, o de Hegel a Nietzsche, para falar do século XIX, e também, né, um livro de 39, de um filósofo que está interpretando o século XIX de uma maneira peculiar. Né? Então, isso, né, mostra para a gente essas camadas, né, interpretativas e históricas, né, que há entre, né, o autor originário, né, no caso Kant, o Cassirer, e nós aqui lendo os dois hoje. Né, no caso do século XIX, Hegel, por exemplo, o Löwit e a gente. Né? Aí o Alan Moore eu estou usando como um introdutório, né? Mais panorâmico, assim, sim, mas que vai para o Kant crítico. Né? Claro. E assim, é interessante uma outra coisa, o Cassirer ele não entra em questões nos posicionamentos metafísicos do Kant de verdade, assim, ele vai mais nessa questão do método, né? É um pouco curioso, isso vai obscurecendo um pouco, mas, e aí isso foi uma coisa que eu só tomei ciência depois que eu já tinha terminado a dissertação, eu estava escrevendo a conclusão lá, e basicamente é insolúvel, você não consegue separar método e metafísica no Kant pré-crítico. Ela são duas noções que uma implica a outra. Pelo menos é método e metafísica. Então, Pedro versus Cassirer. Pior que eu tenho uma nota no começo que eu coloco, né, essa parte aqui, até aqui eu me baseei bastante no Cassirer e tal, a partir daqui é outra coisa. Então aí começa toda uma discussão mais recente, né, sobre a interpretação dessa questão, e o que acontece é que método e metafísica, quando o Kant vai falar de método, ele usa o termo, a palavra método, ele está falando de método, mas não está falando de método como ele vai falar depois. Ele está falando de método como uma espécie de procedimento geral. Sentido corriqueiro do termo, né? E geralmente, e aí está interessante, geralmente quando ele fala de método, ele está discutindo, na verdade, como pessoas diferentes entendem questões metafísicas. Então, quando ele vai falar de método no primeiro texto, ele está falando como que o Descartes abordava a questão, ou os seguidores do Descartes, os cartesianos, assim, abordavam a questão das forças, e como que os leibnizianos abordavam a questão das forças. Não como que é que ele deveria elaborar um método para filosofia ou coisa do tipo. Tem caráter normativo. É uma coisa interessante, porque é difícil de perceber isso, né? Teve um comentador só que eu tive que me deu esse toque, foi o Minsky, né? Um comentador muito importante nesse período. Infelizmente só tem alemão e italiano, mas é muito bom, assim, porque mostra que exatamente tem uma coisa remete a outra. A metafísica, quando ele está discutindo uma questão de metafísica, ela geralmente acaba remetendo ao modo como os autores procedem. E quando ele fala do modo como as coisas devem ser tratadas, ele remete de volta para a metafísica, porque ele está querendo discutir como que se Deus existe ou não, se a alma é uma coisa ou não, se existe substância, se a substância é individual, se ela influencia uma outra, qual que era a consistência da substância, né? Então, o Cassirer parece que ele nem está entrando nessas coisas. Por exemplo, o Kant tem uma questão dos princípios lógicos que é fundamental. O Cassirer não menciona. O princípio de identidade, de contradição, de razão suficiente, tudo isso o Kant discute em detalhe. Assim, acho que ele passa por cima, assim, mas meio que não menciona quase. E são questões profundamente importantes, porque, no fundo, quando eu estou falando de método aí, a gente está falando de lógica. Nesse momento, a metodologia da ciência, assim, ela estava incluída na lógica. Os manuais de lógica, tanto que o próprio manual do Kant, né, de lógica, tem uma metodologia no final. A razão pura pode ser entendida como um tratado de lógica a partir do momento que ela tem uma divisão clássica da lógica, em 4 partes. Assim. Sendo que a última é a metodologia, né, a doutrina do método. É uma lógica só transcendental. Exatamente. Está ali a lógica transcendental. A gente já viu essa diferença, né, da lógica geral e da transcendental na última aula. Então, isso é fundamental, porque no fundo isso tudo depende de uma concepção muito específica, que o Kant só vai desenvolver posteriormente. Antes
uma coisa remete à outra necessariamente não tão separadas, tão claramente. Não que estejam completamente separados do período crítico, mas ele mesmo está ciente dessas distinções que ele vai fazer. Então é uma coisa que não está no... Inclusive, só para mencionar outra coisa, ele menciona, né, as cartas com o Lambert, discute até que razoavelmente longo, né, mas essa correspondência com o Lambert talvez seja uma das correspondências mais interessantes que a gente nunca discute, né, e que é muito bom, porque é o tipo de coisa que se torna esclarecedor de vários pontos, né, que vão ser importantes para a formação da filosofia crítica. Mas ele não discute muito as questões conceituais. Ele está discutindo sempre, não, porque o Kant está falando que vai fazer tal coisa a partir da dissertação de 70, então, por isso que vai chegar na crítica da razão pura dessa forma. E se você analisa a correspondência do Lambert com o Kant por si própria, ela mostra uma riqueza de detalhes impressionante, assim, e que ele passa por cima também. Assim, não é porque vai dar na crítica da razão pura que é interessante essa correspondência. É porque ela em si mesmo é interessante do ponto de vista filosófico. Assim ele vai recortando só o que permite fazer esse fio que leva a razão pura. E as cartas ao Marco Hertz ele vai usar. Sim, exatamente. Que são as cartas dos anos 70, que são, né, vai ser muito mais importante. É que é a leitura tradicional. E assim, gente, é impressionante, mas a maneira como ele descarta completamente as anotações de aula, o Cassirer diz textualmente, olha, não tem como definir a data, não dá para saber a autoria direito, então eu não vou nem considerar essas anotações de aula aqui direito. E realmente, na época não tinha edições tão boas quanto a gente tem hoje, mas hoje em dia a principal interpretação, ou as principais interpretações do Kant dessa passada da década silenciosa, se baseiam nas anotações de aula dos alunos, que é o que a gente tem acesso, de fato. As cartas não tem como confiar no que o Kant está dizendo aí. Muitas vezes não tem como confiar. Mas são a fonte clássica, né? São a carta de 72, a Marcos Hertz, é citada em todo lugar. Sim, e realmente tem sua importância e tal, mas ela não pode ser a única fonte. Não pode ser a única fonte. Então, hoje em dia, do ponto de vista da maneira como a gente lida com o Kant pré-crítico, a formação, né, do Kant até a crítica da cultura, foi muito modificado com relação ao que o Cassirer faz. Os parâmetros, né, dos trabalhos são muito diferentes. E, de alguma maneira, se tornou quase que um requisito você ter acesso a essas anotações de aula. Hoje em dia, felizmente, agora estão traduzindo, né? O Bruno Cunha está traduzindo as lições, né? É engraçado, me lembra o Victor Goldschmidt com relação ao método estrutural dogmático, que ele bate na tecla, né, que a gente tem uma leitura de estudo filosófico, a gente tem que ser usando os clássicos, né, no filósofo geral, mas aí você percebe, né, que tudo isso não poderia ser feito se a gente não se serve das anedotas, das cartas, né, tipo, é interessantíssimo, a gente se serve só das obras clássicas, né, e não, eu estou mencionando aqui também, não só o trabalho do Kant, né, mas de outros filósofos também. Sim. Essenciais. Bom, no caso do Nietzsche, né? No caso do Nietzsche, os póstumos, né? Por exemplo. Exato. E assim, o Goldschmidt, veja como ele estava atrasado do ponto de vista metodológico. O texto do Cassirer é anterior. Então, assim, é claro, não estou falando que atrasado no sentido, né, de que era pior, coisa, mas ele estava se contrapondo a uma certa posição que era mais. Aceitava mais esse tipo de elementos extratextuais, né? Exatamente. E hoje em dia, basicamente, toda pesquisa filosófica depende disso, de estudo histórico sério, né? Não é nem história, historiando, né? Essa excentricidade, né? Não, é estudo histórico sério, documento, registros, né? O que tem de documento de publicação lá fora sobre questão de quando que foi feito tal documento de registro de matrícula de não sei quem, para mostrar que tal texto foi publicado no seu ano, tipo de papel, tinta até levar utilizada. as fotografias dos filósofos mesmo em conta, né? Algo que a gente estava conversando outro dia, como é difícil, né? Dentro do estudo filosófico mesmo. E hoje em dia isso pode ser considerado. Sim. E assim, no geral é isso. Assim, eu não sei se tem mais alguma coisa para dizer assim, sobre o Kant pré-crítico, não sei se alguém tem alguma pergunta específica sobre essa questão, sobre tudo isso que a gente discutiu. Falei muito, eu acho, né? Foi muito. Olha, você está cumprindo o horário. Sim, mas eu digo, não deixei as pessoas falarem, sei lá. Mas do kantiano. Daqui é para ajustar o relógio pelo horário que ele terminou a aula. Cumpriu o ideal.
Mas eu acho muito legal, assim, né? Queria insistir nesse ponto, né? O Pedro está trazendo uma visão sobre o Kant pré-crítico, né? Evidentemente muito mais atual, porque ele está estudando atualmente, com a bibliografia não só atual, como toda a bibliografia, né? Toda, impossível, mas boa parte da bibliografia importante do Cassirer até de 1918 até aqui, tem mais de 100 anos, né? Então, evidentemente, muita coisa se descobriu, muita coisa se discutiu, se elaborou sobre o Kant pré-crítico, né? E está se descobrindo até hoje. Ainda, sem dúvida, né? Mas fica interessante porque aí deixa claro para a gente também, né, como a leitura do Cassirer é uma leitura interessada, né, que é uma boa chave para entender o Kant crítico, não o pré-crítico, mas o crítico sim, porque ele está usando o pré-crítico, né, na verdade ele está fazendo do pré-crítico, né, uma história do crítico. Então, para entender o crítico é uma chave interessante, ainda que também seja uma leitura peculiar e discutível, né? Mas nos dá também a conhecer já um pouco mais do Cassirer, né? De como ele é, né? Porque a ideia no final a gente, né, também falar um pouquinho sobre ele, entender um pouquinho, né, que tipo de consequência ele vai tirar do Kant, não só aqui, né, ele junto com os neocantianos na virada do 19 para o 20, mas até depois, né? Inclusive o professor Rafael Garcia, que é hoje um dos grandes especialistas no Cassirer no Brasil, ele vai dar uma das nossas aulas lá sobre uma das 3 aulas em que a gente vai ver o Cassirer. Ele vai vir aqui para lá? Então, eu dei a ele a opção de fazer remoto, se for o caso, né? A gente seria legal, né? Presencial, né? Se possível, isso eu ainda não combinei com ele. E é interessante, assim, só para falar um anti-Cassirer, talvez, tem um texto que ficou famoso um tempo atrás, né, estava publicado pela Unesp, que é aquele A Vida Sexual de Immanuel Kant. Que é muito interessante, porque é exatamente o inverso. Ele vai para um ponto que é extremamente excêntrico ou peculiar, né, da personalidade do Kant, que ele era uma pessoa que supostamente não teve vida sexual, né, não tinha, foi virgem a vida inteira, vamos dizer assim. E ele mostra como isso teria sido um princípio. É uma sátira, tá? O livro não é sério. Piada. É uma sátira. Mas ele mostra, ele quer mostrar que isso foi o princípio que estruturou todo o sistema filosófico do Kant. É bem interessante, assim, porque é exatamente o contrário que os Cassirer quer mostrar, né? Sim. O oposto, vamos dizer assim. E é uma sátira feita no final dos anos 90. E aí vocês podem imaginar o que é a coisa em si. Inatingível. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Bom, mas o mais engraçado, só para terminar essa piada, é que quando foi lançado o livro, não sei se você sabe dessa, Não sei. saiu, pediram para alguém lá, não lembro quem, mas saiu uma resenha na Folha de uma pessoa que provavelmente folheou o livro, nem leu, não viu bem do que se tratava, fez uma resenha curta, como se fosse um livro sério. A pessoa que fez a resenha não se deu conta de que era piada. É um pseudônimo, né? Não é o cara usa um pseudônimo. O livro é uma piada. Ele começa falando de uma comunidade de kantianos no Paraguai. Que existiria uma comunidade de kantianos oriundos de Königsberg, que teriam fundado uma cidade chamada Nueva Königsberg, no Paraguai. E que ele tinha ido lá fazer uma palestra para falar para eles, porque eles tinham um dilema, que eles viviam como Kant, né? Mas aí, como que eles iam se reproduzir? Se o Kant era não tinha atividade sexual. E aí, esse é todo o dilema do livro, ele fica passando como se fossem aulas, né, explicando. Realmente a comunidade estava fadada a morrer todos, né? É uma palhaçada, né? E houve uma resenha feita, né? Como se fosse um livro sério, assim, recomendando. Então, deve ter gente que comprou o livro, claro, né? Leu a resenha na Folha, comprou o livro achando que era uma biografia. Mas é muito interessante, assim. É divertido, né? É uma piada. Pra tentar divertir. Não, é isso, porque eu quis trazer esse contraponto, que é exatamente o ponto oposto do Cassirer, né? Vai para um ponto da simplicidade do Kant, da vida peculiar, e sobre que a idiosincrasia do Kant fosse fundamental para todo o pensamento filosófico. Cassirer é o contrário. Bem lembrado de trazer essa composição. Bom, obrigado, Pedro. Acho que ajudou bastante, colaborou muito no nosso curso. A gente retoma então na segunda-feira. Como eu comentei na última aula, né, eu tinha dividido 2 aulas introdutórias da filosofia do Kant, 2 da crítica da razão pura, mas na prática vão ser 4 aulas de introdução à filosofia do Kant, porque eu estou me estendendo na crítica da razão pura nas 2 primeiras, então, né, vai ser um bloco de 4 aulas.
as duas que já foram e as próximas duas antes da gente passar para a leitura do texto do Kant e para os seminários. Tá? Valeu, Pedro. Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção e muito Obrigado pela aula, Pedro. valeu, meu amigo. Prazer.